Bom, hoje vamos falar de boa nova, boa notícia. Vamos falar do que aconteceu há mais de 2000 anos. O nascimento de Jesus Cristo. Antes disso, inscrevam-se no canal do YouTube JSM História ou João Silva Martins. Subscreve no channel Saboné da Luxene e dá o seu like para dizer que gostou. Carrega no sino para receber todas as notificações. Carrega no sininho para receber todas as notificações. Vamos falar um pouco da história do Jesus Cristo, quando nasceu, que foi, até a data de hoje, a chegada de Jesus Cristo foi um dos maiores fenômeno que aconteceu no mundo. Uma boa notícia das mais esperadas do mundo. Bom, conforme eu estava a dizer, o Jesus Cristo, quando nasceu, era uma notícia esperada. A chegada do verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E então é a pessoa dos mais importantes que viveu na face da terra. Mas então, a sua importância, o seu objetivo é um exemplo para todo, é dar exemplo de vida para todo ser humano e principalmente para quem acredita. Ele mostrou o bem, mostrou que devemos evitar coisas erradas, mas o seguir só segue quem quer. A liberdade. E então, assim foi. Ele nasceu, veio para a terra, o nascimento dele era secreto, porque o rei daquela área de Judeia, aquela área de Belém, aquela zona, daquela área toda, o rei daquelas terras, na altura, ordenou que capturasse todas as crianças, todos os bebês com menos de 2 anos, a fim de capturar o Jesus Cristo e fazer mal. Mas como ele era uma pessoa muito poderoso, não havia chance do rei capturar ele. Não havia hipótese. E então o rei ordenou que matasse, que capturasse todas as crianças. Ele então nasceu em segredo. Até que os humanos, os homens que estavam à espera dele, os que criam nele, os que tornaram-se católicos, que eram pagãos, ele nasceu no dia de uma festa pagã,
e que depois era uma festa pagã, e que depois passou a ser o Natal, a festa do Natal, 25 de dezembro do ano zero. E então, assim foi. Então, ele, quando nasceu, os homens não podiam sair, tocar e anunciar a sua chegada. Por quê? Porque seria capturado. E então ele nasceu. Quem anunciou a sua chegada foram então os animais. Porque quando ele veio para a terra, quando ele chegou à terra, como era previsto, todo mundo sentiu uma satisfação de alegria, tanto os humanos como os animais. E então os animais juntaram-se todos. E então estavam todos felizes. O cavalo sorriu, o burro riu, o macaco, os bois, as cabras, o carneiro, cada um, todos tiraram a sua graça. E juntaram-se todos. E então, como é que seria então anunciar o nascimento de Cristo? E então pensaram, bom, o galo então subiu no poleiro, o galo fez cocorococó, anunciou, quer dizer, Cristo já nasceu. E depois as cabras, o rebanho das cabras, juntaram todos juntos e disseram, onde? E o rebanho dos carneiros responderam, em Belém. Assim foi, é que os animais anunciaram a chegada de Jesus Cristo. Todos os animais estavam felizes. E todos acompanharam o Jesus Cristo na terra. Todos os animais, o burro, o cavalo, todos os animais estavam ao seu dispor pelo que precisasse para deslocação ou para qualquer coisa. Estavam todos. Não havia falta de pão, havia fartura na terra, havia quando ele teve, e havia dor, havia sofrimento também. E Jesus Cristo, ele, aos 12 anos de idade, já era uma pessoa com categoria, uma pessoa com bagagem de pregar o Evangelho, mostrar o que é a lei de Deus, o que Deus quer para nós sermos mais unidos e mais felizes. E então ele começou-se a pregar o Evangelho. E depois, como ele atraía a atenção de muita gente, não é? Onde ele fosse, arrastava multidões a acompanhar ele. E então começou a história de inveja, de não querer aceitar o verdadeiro rei maior da terra, de não querer aceitar. Então começou as acusações, os insultos e pronto. Até aqui, o final da história, eu já vou vos contar. E então, pronto, Jesus Cristo foi humilde, filho de pai humilde, de pais humildes, e nasceu na pobreza, no sofrimento, e deu exemplos
Uma das principais exemplos, ao meu ver, que Jesus Cristo deu é sinal de humildade. Ele não deixou nenhum ser humano para trás. Ele recebeu tudo, acompanhou tudo, levou tudo com ele. Levou tudo com ele, maneiras de dizer, por exemplo, chega uma pessoa de grande importância, por exemplo, um representante de governo, por exemplo, dá atenção por exemplo, as pessoas que estão lá à espera, as pessoas, pronto, que estão lá a fazer logística, que estão lá justo aqueles 4 ou 5 pessoas que estão lá para lhe receber. E então vai para o palanque fazer discurso, começa a gritar, não sei o que, está a ver? Depois todo mundo bate palma. Jesus Cristo não foi isso. Ele estendia a mão a todos os pobres, a todos os doentes, a todo ser humano. Não tinha mais rico, mais pobre, não tinha mais doutorado, menos doutorado, não tinha mais doente, não tinha mais saudável. Ele estendia a mão e ouvia a toda a gente. Por isso, o Jesus Cristo é o rei mais importante da terra. E então, assim foi. Ele, pronto, os opositores, por exemplo, o Satanás, quis lhe enganar com ofertas de grande quantidade de riqueza. Perdoa-me. Grande quantidade de riqueza, que é para ele mudar da religião, do caminho dele, para ele desviar do caminho da verdade. Mas ele não podia desviar do caminho da verdade, porque ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E então, pronto, é um exemplo para nós seguirmos. E depois, pronto, todos que seguem o caminho da verdade podem encontrar a felicidade. E então, pronto, era uma pessoa que não queria tudo só para ele. Ele sentava, comia com os pobres. Comia com qualquer raça ou religião. Comia com toda a gente. E havia lá umas pessoas, assim, por exemplo, pensaram que eles eram mais importantes. E dizia, Jesus, então você senta na mesa com eles, os pobres, essa raça de gente, essa gente pobre, senta. Jesus Cristo disse que ele come com quem precisa de pão, quem precisa de alimentar, alimenta com ele, alimenta junto. E então pronto, ele tinha é o passado, ele está presente, ele tem capacidade de fazer milagre. Então, ele, numa das suas viagens, tinha muita gente que o acompanhou. E quando as pessoas o acompanharam, chegou a hora de comer, de hora de refeição. Não tinham o suficiente para toda a gente. Então falaram com Jesus Cristo. Temos que avançar para comprar qualquer coisa, porque não temos aqui comida suficiente para toda a gente. E Jesus Cristo lhes perguntou, quanto é que vocês têm aí?
Olha, temos aqui 6 pães e temos aqui duas canecas de vinho. E ele disse, então, trazem aqui o pão e o vinho. E ele partiu o pão, deu os discípulos e dizia, vá lá, comei-vos e saciai-vos. Comem, quer dizer, comem e ficam bem servidos, ficam fartos. E então o pão, os pães, deu para todo mundo que lá estava e ainda sobrou. Ele tinha essa capacidade de pensar nos outros. Essa capacidade de dizer, se eu tenho fome, ele também tem. Vamos partilhar. É o que hoje os poderosos não fazem. Os poderosos hoje se pega pega aí uma coisa na mão, pega aqui boa forma de dizer, pega aqui um pão, diz, não, esse aqui vou guardar e depois quando eles trouxeram dele, vamos partilhar. Estás a entender? Quer dizer, quer meter tudo na barriga deles. É isso que está-se a dar cabo do mundo. E então os governos, as pessoas que estão no poder, não é? As pessoas que estão na linha da frente com o poder de distribuir, com o poder de partilhar, com o poder de melhorar, de distribuir a riqueza, para que se uma pessoa come um bife, outro ou menos coma uma sardinha, que é para não comer um bife, o outro não tem nada para comer. É assim que nós homens devíamos dizer, mas enfim, a situação da vida é complicada. E então nessa história, e vou-vos terminar com como Jesus Cristo morreu através de inveja e acusações, porque quando viram ele, que ele mobilizou muita gente, fez muita milagre, muita coisa boa, então decidiram matá-lo, decidiram lhe acusar. E passaram-lhe para Monde, por exemplo, como se fossem os prefeitos da cidade, não é? Passou para a mão de um, passou para a mão do outro, o outro disse, não, eu não vou lhe condenar, ele não fez nada, ele não deve nada, não vou lhe condenar. E passou na mão do outro, também disse, eu não tenho como lhe condenar, ele não deve nada, mas pronto, ajuntou todo mundo, fez a mesma acusação, até que ele morreu, ele se entregou a vida a Deus para dar um exemplo de sofrimento que é para a nossa salvação. E então pronto. Não esqueçam de 2 coisas: humildade e partilha. Não esqueçam jamais desses 2 exemplos que Jesus Cristo nos deixou. Primeira coisa é ser fiel. Ser fiel a quem você diz, esse aqui é minha força superior. Segunda coisa é ser humilde e partilhar. Partilhar o pão, partilhar o amor, partilhar tudo na vida. Para tu não vives triste, nem com fome, vives numa alegria. Assim a terra é um paraíso para nós. Bom,
noutro vídeo que eu irei fazer depois, que eu irei fazer depois, posso explicar mais um bocadinho dessa história da vinda de Jesus Cristo para a Terra. Da vinda e dos seus dias, dos 33 anos que ele viveu na Terra. Bom, dá um like e toma o exemplo de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. JSM História.